A paz do Senhor, amados. Estamos aqui novamente para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra do dia está em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Queridos, o tema dessa palavra é: onde começa um avivamento? Onde se inicia um avivamento? Onde que se tem origem um avivamento? Qual lugar? Tem um lugar certo? Tem um lugar estabelecido? Tem um lugar próprio? É só na igreja que alguém pode receber avivamento? É só no monte que alguém pode receber avivamento? Pois bem, alguns lugares onde pessoas de Deus receberam avivamentos de Deus em suas vidas. Vamos ver alguns lugares não muito convencional. Pessoas de Deus foram sopradas pelo Espírito de Deus. E nós vemos aqui nessa passagem, no Êxodo capítulo 3, que alguns dos grandes avivamentos da história de Deus e dos homens aconteceu em lugares que talvez as pessoas não esperassem. Aconteceu em lugares que ninguém profetizou. Na vida de Moisés, o avivamento de Deus, o sopro do Espírito, o sobrenatural abundante na sua alma, aconteceu no deserto. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas no deserto do seu sogro, e de repente ele olhou e ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E aquilo chamou a sua atenção. E ele foi ver de perto o que estava acontecendo. Quando ele chega, ele ouve uma voz que sai do meio da sarça e diz para ele para tirar a sandália dos teus pés, porque aquele lugar agora era terra santa. E Deus estava manifestando ali a glória e o poder dele naquele lugar. E do meio daquela sarça, Deus começa a falar com Moisés. Começa a lhe revelar os planos e os projetos. Começa dizendo que tinha ouvido o gemido do seu povo do Egito e que Moisés tinha sido selecionado, escolhido anos, desde o ventre, para ser o grande libertador do seu povo. Então ali, naquele deserto, deu início ao grande avivamento de Deus na vida de Moisés. Foi ali que Deus o revestiu de graça. Foi ali que Deus o encheu da sua presença. Foi ali que Deus deu as coordenadas. Foi ali que Deus disse para ele: quando você chegar lá, diga que o eu sou que sou me enviou. Quando você chegar lá, diga que chegou o tempo do meu povo sair do Egito, porque eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Então, a partir do momento que Moisés recebeu esse avivamento de Deus, ele ficou cheio de autoridade e poder de Deus. E tudo que ele estendia a vara e ordenava, Deus assinava e acontecia.
Lá no Egito nem se fala. O céu abriu, as águas tornaram sangue, as pragas que você conhece, os milagres extraordinários, o mar vermelho se abrindo. Só faz isso quem está avivado, cheio do Espírito Santo, revestido até o osso da presença santa. Então, alguns mistérios de avivamento reais. Aonde começa? O de Moisés começou no deserto, numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Leba, chore, cleba, ceia. Então, Deus o revestiu e o avivou ali. E nunca mais aquela chama apagou, até o dia da sua morte. Então, querido, clame a Deus por um avivamento. Clame a Deus por um despertamento. Avivamento é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Avivamento é a glória de Deus nos envolvendo. Avivamento é o poder de Deus à nossa disposição. Avivamento são ganhar almas para Jesus. Avivamento são batismos em águas. Avivamento é o fogo ardendo no altar sem se apagar. Avivamento é voltar ao Horebe. Avivamento é voltar à simplicidade e à humildade do Evangelho e da sua palavra. Que o Senhor possa nos avivar para vermos grandes milagres e maravilhas. Avivamento é o serafim pegando uma brasa do trono e queimando os nossos lábios com brasas vivas do altar de Deus. Nunca mais a vida de Moisés foi a mesma. Se recebermos um avivamento poderoso da parte de Deus, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma, porque Deus vai nos usar com grande poder. Nós vemos também nas Sagradas Escrituras outro avivamento em um lugar que a gente não esperava, que ninguém esperava, e talvez nem o protagonista, o personagem do avivamento, que recebeu o avivamento, esperasse. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, versículo 14, que o avivamento de José, ele começou na prisão. Porque lá na prisão foi que Faraó chamou ele para revelar-lhe os sonhos que ele tinha tido às madrugadas. Então o avivamento de José começou em um lugar que ninguém esperava, na prisão, na cadeia. Mas foi ali, quando mandou chamá-lo Faraó, o Espírito do Senhor, de interpretação de sonhos, de revelação, de poder e graça, se apoderou de fato de José. E agora todos os milagres possíveis começam a acontecer para a glória de Deus através da vida de José. E ele então começa a deslanchar seu ministério. Ele começa a prosperar no seu ministério. Ele começa a avançar no seu ministério. Ele começa a desenrolar o seu ministério. Uma vez avivado e cheio do Espírito Santo, agora ele começa a executar os projetos e planos de Deus para salvar a nação de Israel, preservando-a, e para matar a fome daquela multidão de povos que ia ficar 7 anos sem alimento. Então, amados, o avivamento na vida de José, de fato, ele se deu arrancada, o ápice foi ali na cadeia, no dia em que Faraó lhe manda chamar. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Outro lugar que percebemos que alguém recebeu o avivamento, dentro de um peixe. Aleluia. Aconteceu com Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 10. Quando nas profundezas do abismo, no ventre do peixe, ele clamou a Deus por mais uma oportunidade. Ele clamou a Deus que lhe confiasse, que lhe concedesse a oportunidade de ir fazer a sua obra, de fazer a sua vontade.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus lhe confiou essa oportunidade. E começou um grande avivamento agora na vida de Jonas, lá no fundo do peixe. Um grande e poderoso avivamento. Que depois ele saiu e foi na cidade de Nínive, pregou a palavra, a justiça de Deus, o arrependimento, e toda a cidade se voltou para Deus. Toda a cidade se converteu ao Senhor. 120 mil vidas ganha com algumas pregações. Ou por que não uma pregação? Então esse é o poder do avivamento. Avivamento que produz resultados expressivos para Deus e sua obra. Passou disso é só movimento. Então, querido, outra pessoa, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2, fala de uma criança chamada Josias, que assumiu o trono e Deus foi com ele. E ele andou reto aos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida. E aos 16 anos, este moço experimentou o maior avivamento da sua vida e da história de Israel naqueles tempos. Tirou os ídolos, tirou os bosques, matou os sacerdotes idólatras, restaurou o templo do Senhor, proclamou santidade ao povo e que todo o povo de Deus voltasse para Deus, arrepender-se e voltasse a adorar e a glorificar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi um lindo e poderoso avivamento sobre toda a nação de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E este avivamento começou na vida de uma criança, com 8 anos, que floresceu aos 16 anos, ele já estava restaurando o culto a Deus novamente naquela terra que tinha virado as costas para o Senhor Deus. Então, aonde começa um avivamento? Começa aonde, primeiro, Deus achar por bem que ele deve começar. Segundo, onde Deus achar um coração espontâneo, íntegro, um coração que o busque e deseja um avivamento, com certeza, ele derramará as abundantes graça e unção do seu reino, do seu Espírito, e nos avivará de forma poderosa. Outro avivamento, Atos capítulo 19, quando Paulo foi pregar para os Efésios, para Éfeso, para os de Éfeso, em Atos 19, e quando ele falou do Espírito Santo, eles disseram: nós não conhecemos o Espírito Santo. Nós fomos batizados no batismo de João. Então ele falou para eles sobre o Espírito Santo e colocou as mãos sobre cada um deles e todos foram batizados com o Espírito Santo. E uma vez batizados, a Bíblia diz que eles ficaram 3 meses falando em mistério, profetizando e pregando dentro da sinagoga com ousadia, intrepidez e coragem a palavra de Deus. E depois, mais embaixo, a Bíblia diz que por volta de 2 anos inteiros pregaram o evangelho a toda a Ásia, anunciando que Jesus era o Salvador, o Libertador, o batizador com o Espírito Santo e que ele voltaria para os seus. E a Bíblia diz que milhares foram salvos por esses homens que recebeu avivamento nesse dia. Então, amados, precisamos clamar a Deus por um avivamento autêntico, porque quando um homem, uma mulher, uma igreja, uma cidade recebe avivamento, recebe o revestimento de poder, câncer desaparece, leprosos são curados, paralíticos andam, cegos enxergam, surdos ouvem, mudo fala, demônios são expulsos e o céu é povoado pelo poder de Deus. Então, querido, onde começa um avivamento? Você deve estar perguntando, ou já se perguntou várias vezes. O avivamento começa em qualquer lugar, onde Deus achar um coração aberto e voltado para Ele, e Ele decidir que é a hora de promover um grande avivamento. Então, avivamento, nós vemos aqui no deserto,
Nós vemos começando no deserto com Moisés, no fundo do peixe com Jonas, nós vemos numa vida de uma criança de 8 anos, nós vemos agora lá na vida de Moisés também, quando Deus tira do seu espírito e coloca sobre os 70 que ele escolheu, todos foram cheios e avivados tremendamente pelo poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Então, querido, nós vemos que José foi avivado na prisão. Então não tem um lugar certo, uma hora certa. Tenho a hora que Deus achar por bem. Você pode estar no quarto, pode estar na casa, pode estar no deserto, pode estar perto do rio, pode estar na igreja, pode estar aonde for. A hora que Deus decidir mandar uma chuva de poder, de glória, de unção e de avivamento, a coisa vai acontecer. Em Atos 19, eles estavam na igreja, num culto rotineiro. Nunca subestime um culto a Deus. Por mais simples que ele seja, Deus pode mudar a história. Deus pode fazer coisas grandes acontecer. Nunca subestime um culto a Deus. Por mais simples que ele seja, Deus pode virar as coisas e a nossa história através desse culto. É sempre assim. Eu já fui pregar em congressos, em convenções, para 5.000, 3.000, 2.000 pessoas. 1.000. E quando você chega lá, você vê aquele povão, você diz, hoje o pau quebra. Acontece milagre, Jesus cura, batiza. Você prega e não acontece nada. Já fui pregar para 30, 40, 50 pessoas. Achei que não aconteceria nada. De repente, foi o dia que Jesus fez cego enxergar, mudo falar, crente ser batizado com o Espírito Santo, receber o poder e a glória de Deus. Então é o dia que ele acha por bem, é o dia que ele decide. O avivamento nos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunaving, começou no meio dos leprosos, lá no Belém do Pará. Jesus curando leprosos, batizando com o Espírito Santo, fazendo milagres. Então começou na praça no Belém do Pará, através de Daniel Berg e Gunaving. Então, querido, clame a Deus por um avivamento. Eu não sei onde ele vai começar. Eu sei que os frutos desse avivamento será tremendo. Milhares de almas serão salvas, batizadas, curadas, libertadas, transformadas e, enfim, conduzidas ao céu para a glória de Deus. Essa é a palavra do dia. Deus te abençoe. Esses são alguns mistérios de um avivamento real. No deserto, na cadeia, num culto rotineiro, num culto de oração, numa criança de 8 anos. É assim que Deus trabalha. Lá no fundo do ventre, Deus começa a avivar Jonas. Ele não tem lugar, nem hora, nem data marcada. É a hora que ele decide, é a hora que ele resolve derramar o poder, a unção e a autoridade sobre a vida de alguém. Que ele decida fazer isso sobre o seu ministério hoje, sobre a sua chamada, vocação, sobre a sua igreja, sobre as irmãs que você comanda, os jovens que você trabalha, que o Espírito Santo possa te revestir desse poder que faz tantos milagres acontecer na terra. A presença do doce, querido e poderoso Espírito Santo. Deus te abençoe, querido. Abraço!